crocheteiras e crocheteiros! A gente vai ensinar para você nessa aulinha como fazer este tapete de crochê osso pet. Ele fica super lindo, a gente acrescentou patinhas, então fica super legal esse modelinho de tapete. E os materiais que a gente utilizou para criar essa peça foram barbante, número 6 na cor crua, pode ser qualquer marca. Então a gente utilizou aqui, ou vai 2 cones com 600 metros, ou um cone de 1 quilo, para fazer essa peça. E a agulha que a gente utilizou para crochetar com esse barbante foi a agulha 4 milímetros. E também para fazer as patinhas, a gente utilizou a tinta da Acrylex, que é a tinta relevo 3D Color, brilhante. Ela dá um efeito de relevo ali naquelas marquinhas das patinhas. Fica super legal, a gente já utilizou também essa tinta em outros trabalhos do site. Um gorrinho do Homem-Aranha, a gente fez a teia com essa tinta. Fica super legal o efeito. Então esses foram os materiais que a gente utilizou para fazer o nosso tapete de crochê osso. Vamos aprender como se faz? Você vai iniciar o seu trabalho fazendo 54 correntes, como nós fizemos aqui. Em seguida, você vai pular 3 correntes a partir da agulha e na próxima você vai fazer um ponto alto. Você vai trabalhar um ponto alto para cada corrente da base até o final da carreira. Vai ficando assim. Depois que você trabalhar toda a carreira de pontos altos, você vai subir 3 correntes, vai virar o trabalho e fazer a próxima carreira. Todas as carreiras você vai iniciar dessa forma e você vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui 40 centímetros para essa parte reta. Carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Vai ficando assim. Depois que você trabalhar os 40 centímetros dessa parte central, a gente vai agora diminuir para as pontas. Então, a diminuição no início vai ser de 1 ponto e no final também, de 1 ponto. No início, a gente sobe 3 correntes, vira o trabalho. Os 2 próximos pontos a gente fecha juntos, então, a gente faz o segundo ponto alto pela metade, deixando a agulha. Pega outra laçada, faz o próximo ponto alto pela metade. Quando você ficar com 3 pontos na agulha, você pega outra laçada e tira todos os pontos de uma vez. No final, a gente vai fechar os 2 últimos pontos juntos. Então, agora você vai trabalhando normalmente a sua carreira, até chegar lá nos 2 últimos pontos da carreira. Então, quando você chegar ali nos 2 últimos pontos da sua base, você faz o penúltimo ponto alto pela metade, o último ponto alto, que é naquelas 3 correntinhas, pela metade, e depois você fecha os 3 pontos de uma vez. Assim, você diminuiu 1 ponto no final também. Agora, para a próxima carreira, você vai diminuir também todas as carreiras. Então, você vai subir as 3 correntes, vai virar o trabalho. Você vai até o próximo ponto e vai fazer ele pela metade, e o seguinte pela metade, e vai fechar os 2 juntos de uma vez. E lá no final, você fecha os 2 últimos pontos juntos. Você vai diminuindo até formar a ponta do tapete dessa forma. Quando você ficar aqui com 4 pontos na carreira, temos a diminuição, 1 ponto e a diminuição. Então, são 4 pontos agora aqui. Você vai subir as 3 correntes, vai virar o trabalho, vai fazer a próxima diminuição nos 2 próximos pontos. E o último ponto, você vai fazer normalmente um ponto alto. Você vai subir 3 correntes, virar o trabalho. E nos 2 últimos pontos, você faz a diminuição. Então, você vai ficar com 2 pontos no final. Quando você ficar com 2 pontos, você arremata
E agora você vai fazer a mesma diminuição do outro lado, na outra ponta do tapete. Ó, que a mesma diminuição que você fez daquele lado, você vai fazer desse agora. Ela fica assim. Até chegar a 2 pontos aqui também na outra ponta. Então, nós já fizemos uma. E aqui nós temos a outra diminuição também já prontinha. Agora, nós vamos fazer a meia-lua para cada lateral onde a gente diminuiu. Então, serão 4. Aqui a gente marcou onde começam as carreiras de diminuição, só para a gente saber certinho, ó. Então, ali onde você começa a diminuir na primeira carreira, você pode marcar com um fio de outra cor. Ó, aqui está o fio inicial do trabalho, a gente diminuiu. Então, você pode marcar dos dois lados para saber qual é a parte do retângulo e qual é a carreira onde começa a diminuição. A gente vai fazer a meia-lua e ela vai encaixar aqui nessa lateral de cada diminuição. Então, serão 4 de cada lado da diminuição. Então, serão 4 meias-luas. Você vai iniciar a meia-lua, no caso são 4 meias-luas, com o anel mágico. Então, aqui nós vamos fazer o anel mágico, que nós já ensinamos no site. E dentro do anel, a gente vai colocar 6 pontos baixos. Então, 1 ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente alonga o ponto e puxa aqui para fechar o fio inicial, para fechar o anel mágico. Na próxima carreira, nós já vamos trabalhar pontos altos. Então, agora para a próxima carreira, como nós não fechamos aqui, nós vamos trabalhar a meia-lua. A gente vai subir 3 correntes, virar o trabalho. No mesmo ponto das 3 correntes, a gente faz mais um ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui 2 pontos altos para cada ponto baixo da base. Então, serão 12 pontos altos. Ó, vai ficando assim. Depois que você trabalhar a carreira com os 12 pontos altos, veja que já vai formando aqui a meia-lua, ó. Então, a gente vai agora trabalhar na próxima carreira um ponto e um aumento. Vamos subir 3 correntes, vamos virar o trabalho. Nesse ponto, a gente não faz aumento, no próximo, a gente faz. Então, num ponto, a gente aumenta, no outro, não. Um aumento num ponto, no seguinte, a gente não aumenta. No próximo, a gente aumenta, fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No seguinte, a gente não aumenta. Então, vai intercalando dessa forma para toda a carreira. Um ponto, um aumento no ponto seguinte. Um ponto, um aumento no ponto seguinte. Quando você finalizar a segunda carreira de pontos altos, a sua meia-lua ela vai ficando assim. Nunca esqueça de fazer o ponto naquelas 3 correntes do início da carreira anterior, senão a meia-lua ela vai ficando torta, vai ficando repuxada. Então, aqui a gente já tem a segunda carreira dos pontos altos pronta. Para a próxima, nós vamos trabalhar 2 pontos e um aumento. Então, as 3 correntes para subir, viramos o trabalho. No ponto seguinte, a gente trabalha apenas um ponto alto. E no próximo, agora, é que a gente faz o aumento. A gente sempre vai deixando um ponto a mais de intervalo entre cada aumento para cada carreira, até que a gente chegue na carreira que se trabalha 12 pontos altos, um aumento. Então, aqui é 2 pontos, um aumento. Essa será a sequência para essa carreira. Finalizada essa carreira com 2 pontos, um aumento, na próxima você vai subir 3 correntes, virar o trabalho, vai fazer mais 2 pontos altos, um para cada ponto de base seguinte, e só no próximo é que você vai fazer o aumento. Então, a sequência aqui para essa carreira são 3 pontos altos, um aumento no ponto seguinte. Quando você terminar essa carreira com 3 pontos, um aumento, agora você vai continuar da mesma forma, virando o trabalho a cada carreira, sem fechar carreiras, formando a meia-lua. Você vai seguir na próxima carreira com 4 pontos, um aumento. Na seguinte, 5 pontos, um aumento no próximo ponto. Na seguinte, 6 pontos, um aumento. Depois, 7 pontos, um aumento. 8 pontos, um aumento. 9 pontos, um aumento. 10 pontos, um aumento.
11 e 12. Então, a última carreira da meia-lua, ela será trabalhada com 12 pontos altos, um aumento no ponto seguinte. É só seguir essa sequência, colocando um ponto alto de intervalo a mais para cada carreira, entre cada aumento, até chegar a 12 pontos, um aumento. Você vai trabalhar dessa forma até formar a sua meia-lua, lá com 12 pontos, um aumento na última carreira. Quando você chegar na carreira com 12 pontos, um aumento, a sua meia-lua ela vai ficar assim. Ela fica perfeita. Serão 4 partes como esta, exatamente iguais, para depois a gente unir no nosso tapete, naquela parte da diminuição, 2 em cada ponta, e depois fazermos o acabamento do nosso tapete. Depois que você fizer as 4 meias luas, ó, que nós fizemos 1, 2, 3 e 4, você vai agora costurar essas partes no seu tapete para depois fazer o acabamento. Então, agora você vai posicionar a meia-lua ali na primeira carreira, uma ponta vai ficar na primeira carreira onde começou a diminuição, na base. A gente tem aquela marcação e ela vai certinho acabar lá na ponta do tapete, na ponta da diminuição. Então, você posiciona sobre uma mesa, ou o que ficar melhor para você fazer a costura. E você simplesmente vai unindo. Super simples de unir aqui. Você vai passar o fio lá pro tapete. Aqui tem um nozinho. Ó. Você vai vir uma vez de lá pra cá, pegando nas alcinhas dos pontos altos, ó. Puxa todo o fio. E uma vez daqui para lá. Quando a gente faz os pontos altos nas laterais, eles vão ficando, ó, umas correntinhas aqui nas laterais, ó. Você vai passar a agulha por dentro e vai costurando. Uma vez daqui para lá, uma vez de lá para cá. Assim você vê melhor. Uma vez daqui para lá. Puxo a agulha, o fio ali. E uma vez de lá para cá. Cuide para não pular ali correntinhas, para não ficar abertura na hora da costura. Ela vai ficando imperceptível que é a união. Então, você vai unir até ela chegar lá na outra ponta. E você vai fazer isto para as 4 meias luas. Uma de cada lado, vai 2 para uma ponta, 2 para outra. Para ficar arredondada a ponta do nosso tapete, caracterizando o formato de um osso. Ó. Super simples de fazer a união aqui. Não tem nenhum segredo. Perdão. Uma vez daqui para lá e uma vez de lá para cá. Vai ficando assim. Depois que você fizer a união, ela vai ficar dessa forma. Então, aqui no final, vamos puxar um pouquinho o fio, que sobrou bastante. Aqui no final, a gente faz o ponto de arremate. Então, une bem as pontinhas ali, para levar lá pro lado de baixo. E fazer aqui o ponto de arremate. Puxando o fio por baixo de uns 2 pontos ali, ó, segura bem ali onde foi o último ponto, para puxar o fio e não soltar ali nas pontas, ó.
Vamos fazer mais uma vez um ponto de arremate aqui. Puxa a agulha por baixo de 2 pontos e passa por dentro daquela laçada que se forma quando você puxa o fio. Ó. E agora, você vai esconder esse fio aqui pela parte de baixo. Então, você vai levando o fio por alguns pontinhos, só pelas laçadas de baixo do tapete, até esconder o fio bem e depois você poder cortar. Agora, a gente corta o fio e vai fazer a união das outras 3 meias luas. Uma, ela fica assim. Agora, vai a outra aqui do outro lado. Depois que você costurar as 4 partes, ó, aqui estão 2 numa ponta e aqui estão as outras 2 na outra ponta. Você vai fazer o acabamento agora. Se você quiser o seu tapete menor no comprimento, é só você trabalhar menos carreiras nessa parte central. Então, ao invés de 30, você pode trabalhar 15, se você quiser um tapetinho menor, e depois fazer as diminuições da mesma forma que a receita e as metades, as meias luas, iguais também, que diminui no comprimento essa parte aqui para não alterar a receita. Então, agora nós vamos fazer o acabamento. Nós vamos trabalhar aqui uma carreira de pontos baixos ao redor de toda essa parte agora, incluindo as meias luas e essa parte reta. Na meia lua, você vai trabalhar ponto sobre ponto, porque aí já tem os pontos de base no mesmo sentido. E aqui nessa lateral, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos cada lateral de carreira. Então, a gente pode começar aqui no cantinho. Ó. Para não ficar aqueles buracos dos pontos baixos aqui, a gente pega uma alcinha do ponto de baixo e começa dessa forma, porque aí não fica aqueles buraquinhos nesses lados, nessas laterais aqui. Então, 2 correntes para subir, mais um ponto baixo naquela mesma base. Observe o direito das meias luas para seguir o mesmo sentido. E você pode colocar um pontinho também, se o seu ponto é muito apertado, aqui nessa união entre uma carreira e outra. E você vai dividindo o trabalho conforme a tensão do seu ponto. Ó, a gente vai pegar aqui a alcinha de baixo, para não ficar aquele buraco ali na lateral do tapete. A gente já deixou essa dica no site também, como fazer o acabamento com pontos baixos sem buraquinhos nas laterais. Ó, ele puxa o ponto de baixo, não fica buraco. Então, você vai dividindo os pontos baixos dessa forma aqui nas laterais. E aqui sobre as meias luas, ela já tem o ponto de base, é só você trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Depois que você fizer todo o acabamento em pontos baixos, ó, ele vai ficar dessa forma, aqui ao redor. E agora, a gente pode fazer a aplicação das nossas patinhas. Então, como a gente vai fazer as nossas patinhas aqui? Ó, a gente vai utilizar essa tinta, no caso da Acrylex, que é 3D. Ela fica com relevinho. A gente já utilizou em outros trabalhos do site. Nós vamos disponibilizar para você este molde de patinha. Então, essa patinha aqui, ela tá disponível ali na receita escrita, o molde, se você quiser imprimir. Você vai recortar aqui as bolinhas e essa parte do meio, ó, como a gente já recortou aqui. Você vai posicionar onde você deseja fazer o desenho da patinha no seu tapete. No caso aqui, a gente pode fazer nessa parte do quadrado, que é essa parte reta aqui. Ó, a gente vai colocar... vai posicionar, no caso, a patinha desse jeito, ó. E agora, a gente vai circular com a tinta para marcar ali onde é a aplicação, depois a gente só preenche no meio, ó. Então, a gente vai marcar ali.
Ó. Vai marcando onde a gente deseja a patinha. Para todas essas marquinhas aqui, depois a gente pinta só no centro. Depois que você fizer o contorno, elas vão ficar assim, aí é só você preencher. Você pode deixar assim também, se você preferir, também fica bem delicadinho. Tem que esperar secar, lembre-se, porque essa tinta relevo aqui, ela demora uns minutos para secar. Ela fica durinha depois. Ó, dá pra você só fazer o efeito de preenchimento aqui, fica super legal. Dá pra você também fazer, claro, as partes em crochê, 4 círculos, ou mais ovais ali os círculos, as partes ali do dedinho. E essa parte aqui, a gente achou mais legal fazer dessa forma, mais prático também. Ó. É só você preencher e aplicar as patinhas onde você desejar. Ó, uma informação importante a respeito da tinta, ela pede aqui, ela é aplicada em tecido, ela pode ser aplicada em tecido, né? Só que ela pede para lavar o tecido 72 horas depois da aplicação, se você for lavar 72 horas depois da aplicação, ó. Então, veja como fica a patinha. Prestar bastante atenção nesse detalhe. Já terminou de crochetar o seu tapete osso? Então, parabéns! Você aprendeu mais uma peça exclusiva criada pela nossa equipe. Manda fotinho pra gente ver, não esquece, a gente adora ver os resultados dos nossos alunos e das nossas alunas. E a gente se vê na próxima videoaula.